Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O policial Rogério de Almeida Felício, que estava foragido, se entregou hoje em Santos, litoral de São Paulo. Rogério foi um dos policiais citados na delação do empresário Vinícius Gritzbach e alvo da operação da Polícia Federal na semana passada. O policial Rogério de Almeida Felício foi levado para a Corregedoria da Polícia Civil depois de se entregar numa delegacia de Santos, no litoral paulista. O investigador teve a prisão temporária decretada e estava foragido há quase uma semana. Rogério era procurado pela Polícia Federal por suspeita de corrupção e envolvimento com o crime organizado. Segundo a delação de Vinícius Gritzbach, o investigador ostentava nas redes sociais relógios de luxo que teriam sido roubados do empresário. É até vergonhoso, né? Você pega o Instagram dele com Rolex de 200 mil. Na última terça-feira, uma operação da PF prendeu 7 pessoas citadas pelo empresário Vinícius Gritzbach. 4 eram policiais civis. De acordo com a investigação da Polícia Federal, Rogério Felício movimentava valores muito acima do salário dele como policial civil, cerca de R$8 mil. O relatório revela ainda que Rogerinho é casado com a viúva do homem que já foi apontado pelo Ministério Público como um dos principais gerentes do PCC. Felipe Jeremias dos Santos, o alemão, era casado com Daniele Bezerra dos Santos e era responsável pela arrecadação de R$400 mil por mês para a facção. Felipe morreu em 2019. O nome de Daniele, que agora é casada com Rogerinho, é citado no relatório da Polícia Federal. Ela aparece como sócia e administradora de 2 empresas do marido. A defesa de Daniele diz que ela não é investigada, que trabalha de maneira lícita e não possui qualquer envolvimento com organização criminosa. Afirma também que a vida financeira do atual marido já havia sido alvo de investigação em 2017 e o caso foi arquivado. A Delegacia Geral do Estado informou que houve um acordo com a defesa de Rogério Felício para que ele se entregasse e declarou também que a Polícia Civil não compactua com desvios de conduta. A defesa de Rogério diz que ele reafirma sua disposição de colaborar integralmente com a Justiça e que a liberdade dele será brevemente restabelecida, uma vez que a sua conduta sempre foi pautada pela transparência e colaboração com as instituições. A nota dos advogados afirma que os relógios citados na delação foram entregues à Corregedoria 6 dias depois da morte de Vinícius Gritzbach. Veja agora outros destaques do dia. Avião que caiu e deixou 10 mortos no Rio Grande do Sul não tinha caixa preta. Relatório do DENIT diz que ponte que caiu já apresentava problemas estruturais. Motorista de caminhão suspeito de causar acidente em Minas Gerais se entrega à polícia. Ministro Flávio Dino suspende o pagamento de mais de R$4 bilhões em emendas parlamentares. Em Israel, nossos repórteres mostram o tipo de armamento usado pelos terroristas do Hezbollah. Nos Estados Unidos, Joe Biden altera a sentença de 37 presos que estavam no corredor da morte. E no futebol, São Paulo fecha com Oscar, ex-jogador da seleção. E o Santos anuncia o técnico português Pedro Caixinha. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Criminosos armados fizeram funcionários de um banco reféns por mais de 4 horas em Vargem Grande Paulista, na região metropolitana de São Paulo. Foram mais de 4 horas de tensão. A agressividade dos infratores da lei está oscilando. Por horas permanecem calmos e por hora pautam aí pela agressividade. Os 3 criminosos invadiram a agência em Vargem Grande Paulista, na região metropolitana de São Paulo, logo após a abertura. Eles roubaram a arma do vigilante e fizeram 10 pessoas reféns. O Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar foi acionado.
O marido de uma das vítimas acompanhava o trabalho dos negociadores. A ficha ainda não caiu, na verdade. Eu ainda acho que só vai cair depois. Durante as negociações, uma assaltante se entregou e 3 reféns foram liberadas. Uma delas precisou de atendimento médico. A polícia teve apoio de um helicóptero para invadir o prédio. Um dos assaltantes negociava com a polícia de dentro do cofre do banco, onde mantinha 2 pessoas reféns. Ele exigia a presença da imprensa e de um representante da Ordem dos Advogados do Brasil para se entregar. Ao todo, 10 reféns foram liberados e 3 pessoas foram presas com 3 armas. Um dos indivíduos já tem diversos antecedentes, é procurado pela justiça, tem rouba-banco, tem furto de caixa eletrônico, o outro 16 anos preso, extorsão mediante sequestro, ou seja, extremamente violentos. O banco informou que vai oferecer auxílio médico e psicológico às vítimas. A Polícia Civil investiga a participação de outras pessoas no crime. O motorista da carreta, suspeito de causar o acidente na BR-116, que deixou 41 mortos, se entregou hoje à polícia. O acidente aconteceu na madrugada de sábado em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Os corpos das vítimas foram transferidos para o IML de Belo Horizonte. 2 dias depois do acidente, pertences das vítimas continuavam na estrada. O bloco de granito que se soltou da carreta envolvida na tragédia só foi retirado hoje. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal acompanhou o trabalho. Essa carreta estaria com excesso de peso. Algo em torno aí que a gente tem calculado de 20 toneladas de excesso de peso. O acidente envolveu um ônibus, o caminhão e um carro de passeio. A principal hipótese é que tenha sido causado pelo desprendimento do bloco de granito da carreta. O ônibus tinha saído de São Paulo com destino a Elísio Medrado, na Bahia. 41 pessoas morreram e os 3 ocupantes do carro tiveram ferimentos leves. O motorista da carreta, que estava foragido, se apresentou à polícia nesta tarde. Ele prestou depoimento na delegacia de Teófilo Otoni. O homem está com a carteira de habilitação suspensa há 2 anos por ter se recusado a fazer o teste do bafômetro em uma blitz. Logo depois da batida, Ayrton Bastos Alves mandou uma mensagem de áudio para o cunhado e contou sobre o acidente. Topei com meio monte de carne, daquela curvinha do radar. Parecia que eu tinha passado aquele que estava embolado ali. Eu só escutei o estouro da carreta tombando em cima dos outros carros que vinham para trás. O irmão do seu Alípio estava entre as vítimas. Ele iria ver as obras da casa que construía para se mudar. Naquela casa, a vida dele, o sonho dele com a filha dele, com a mulher está lá, a filha dele adora, mora em São Paulo, mas gosta demais do estado da Bahia. De acordo com a Polícia Civil de Minas, 14 corpos foram reconhecidos e 5 já foram retirados pelos familiares. Um deles é de Max Borges dos Santos, de 46 anos. Ele viajava com a filha Ingrid, de 13, uma das poucas sobreviventes da tragédia. Ele era meu amigo, meu parceiro, tudo que tinha que resolver referente à nossa filha. E essa viagem era o sonho dele ir depois de 13 anos, fazia 13 anos que ele não ia para a Bahia. Estava muito feliz de ir com ela e eles estavam muito felizes. O Procon de São Paulo notificou a empresa para comprovar a regularidade do ônibus. Em nota, a Entran informou que o veículo e o condutor estavam com a documentação em dia. Os brasileiros estão gastando mais para comprar os alimentos da ceia de Natal. É que o preço dos itens mais procurados nessa época, como carnes e frutas, está maior este ano. Tem morango bom, tem a cereja natalina filé, dá uma olhada na fruta. Os protagonistas da época deixam a banca ainda mais bonita, mas nem sempre dá para levar. Até o substituto está caro, então a gente tem que priorizar. O preço das frutas está muito alto para a maioria dos consumidores. Tudo mais caro, fruta seca, pêssego, cereja. Essa percepção é comprovada por números. A cesta de Natal está 7,7% mais cara neste ano e supera a inflação do período. De acordo com o índice de preços ao consumidor, os principais responsáveis são o azeite de oliva, extra virgem e as carnes. As frutas também tiveram um aumento significativo. A uva subiu quase 20%. O pêssego seguiu a alta e o morango está 11% mais caro. A carne a gente não consegue substituir, né?
O azeite a gente vai ter que usar o óleo, mas as frutas estão assim daquele jeito, muito caro mesmo. Nessa época do ano, algumas frutas sobem mais, porque a procura é maior. Então você tem que ir numa feira, ir num supermercado, num sacolão e tentar verificar qual é o melhor custo-benefício daquela fruta ou substituir por uma outra. O feirante dá dicas para economizar. A minha cereja é R$100 o quilo. Não precisa levar 1 quilo. Leva 300 gramas, já dá para fazer uma ceia bonita e todo mundo come. Este economista explica que os fatores climáticos são os principais responsáveis pelo aumento. No primeiro semestre teve muita chuva e isso acaba afetando diretamente o preço do produto. A tendência é que a carne possa ter uma certa redução para os próximos meses, uma expectativa. Com os preços altos, o jeito é repartir a conta para manter a tradição. A gente divide na minha família, então cada um compra uma coisa. Não tem, porque é uma vez por ano, né? A Defesa Civil do Rio de Janeiro interditou 5 casas vizinhas ao imóvel que desabou e feriu 11 pessoas em Acari. Um cenário de destruição. Esta casa desabou após uma forte chuva na noite de domingo em Acari, zona norte do Rio. As 11 pessoas, incluindo 6 crianças, foram socorridas com a ajuda de vizinhos. O vizinho lá socorreu, foi lá, tirou as crianças, perguntou se estava todo mundo, se já tinha saído todo mundo. E eu peguei uma no colo. A cena de terror foi horrorizante. Bombeiros também foram acionados. Jaqueline estava com os filhos e fazia a unha de uma cliente quando o teto veio abaixo. Chegada de corpo de bombeiros de vizinhança que pegou a gente e pediu o carro para trazer a gente, foi trazendo a gente. E depois disso eu não sei mais nada. Os feridos foram levados para hospitais da região e já receberam alta. Outros 2 desabamentos sem vítimas foram registrados na região metropolitana do Rio no fim de semana. Ainda há risco de deslizamentos em pelo menos 5 municípios, segundo o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Diversas regiões também registraram alagamentos por conta da chuva. Equipes do governo do estado foram mobilizadas para acompanhar a situação em 5 cidades. Trincas no solo, árvores que começam a entortar e cair. Então, tem alguns sinais que podem acontecer nas horas antes ou nos dias que antecedem, que a população, com o auxílio da prefeitura, pode procurar, pelo menos, sair das suas casas, pode perder o bem material, mas não perder a vida. E além do Rio de Janeiro, a chuva forte atingiu outros estados do Sudeste. Em São Paulo, 6 pessoas morreram vítimas de deslizamentos e enchentes. Amanda Barbosa, de 43 anos, foi enterrada hoje na capital. A cozinheira foi arrastada pela enxurrada na Zona Leste. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Em Várzea Paulista, no final de semana, Renata Oliveira e as 2 filhas de 8 e 3 anos morreram soterradas. O enterro das vítimas foi nesse domingo. Um outro homem também morreu nesse deslizamento. Em Nova Odessa, interior do estado, um motociclista foi levado na enchente e morreu. Em Afonso Cláudio, no Espírito Santo, um córrego transbordou e destruiu uma ponte. Houve queda de barreiras nas estradas que chegam ao município. Apesar dos estragos, não há registro de feridos ou desabrigados. Vamos para a previsão do tempo com a Giovana Rizardo. A véspera de Natal será chuvosa também, Giovana? Boa noite. Sim, Salsi, a chuva segue durante toda a semana em praticamente todo o país. Boa noite para você, boa noite, Celso. E boa noite para você que nos acompanha. Até amanhã, um corredor de umidade que cruza o país vai ser responsável por essa chuvarada. Eu destaco aqui 3 capitais. Em Vitória, Goiânia e em Palmas, tempo fechado e sem aberturas de sol com chuva forte. As máximas ficam entre 27 e 28 graus. A Defesa Civil de São Paulo emitiu alerta de temporais para o litoral e Vale do Paraíba. Já na capital, a véspera de Natal vai ser com garoa, faz até 26 graus. Na quarta, a temperatura sobe até os 30 e volta a chover. Na quinta, dia nublado.
Hoje, várias cidades das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte registraram mais de 100 milímetros de chuva. Nas imagens de satélite, as pancadas de chuva são representadas por esses pontos coloridos. Amanhã, o corredor de umidade, chamado Zacas, ainda provoca chuva do Acre ao Espírito Santo. Em toda a área destacada no mapa, chuva forte a qualquer hora. No Rio de Janeiro, os volumes altos podem causar novos deslizamentos. Olhando agora para as temperaturas, faz até 31 graus em Porto Alegre, 27 no Rio de Janeiro, em Brasília 25, em Natal 32 e até 29 em Manaus. Hora do Tempo Delivery. A Cleide é de Birité, Minas Gerais. Bem-vinda, Cleide. Véspera de Natal com tempo instável e tem alerta para temporais. Até quinta, previsão de chuva e máximas entre 25 e 26 graus. A Lourdes é de Barra Velha, Santa Catarina. Boa noite, Lourdes. Amanhã, dia nublado com garoa e máxima de 25. Na quarta, sol e chuva passageira à tarde, máxima de 26 graus. Na quinta, tempo fechado. Poste sua mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR Salce Celso. Obrigada, Giovana. Veja a seguir, equipes de resgate procuram desaparecidos após queda de ponte que liga os estados do Maranhão e do Tocantins. Nós viemos ao norte de Israel conhecer parte do arsenal do Hezbollah confiscado no sul do Líbano. Algumas armas vieram da China, da Rússia e do Irã. Dezesseis pessoas estão desaparecidas depois da queda da ponte que liga os estados do Maranhão e Tocantins. O governo federal anunciou que vai destinar 100 milhões de reais para as obras de recuperação da ponte. A estrutura ligava a cidade de Aguiarnópolis, no Tocantins, e Estreito, no Maranhão. Segundo o mapa de obras deste ano do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, a ponte tinha nota 2. Considerada ruim. Mais ou menos no ano 2000, no ano 2010, mais ou menos, já devia ter sido feita uma inspeção minuciosa, né, nessa ponte aí, para ver se as condições que ela foi projetada ainda estavam, e se não tivesse, como recuperá-la, né? O início da ruptura da ponte foi flagrada pelo vereador Elias Júnior, do Republicanos de Aguiarnópolis. Sai de perto, doido! Meu Deus do céu! A gente estava sem acreditar. A gente sabe das más condições que a ponte estava, mas a gente nunca imaginaria que a ponte ia cair assim. E ainda mais a gente filmando, né? Então, eu ainda estou em choque, a comunidade está em choque. Nessa parte de cá, em Aguiarnópolis, no Tocantins, 5 veículos que tentavam atravessar a ponte, por pouco também não caíram na água. Olha, do alto dá para ver melhor a dimensão do desastre. Segundo os bombeiros, a profundidade do rio nesse trecho é de aproximadamente 60 metros. Hoje, o ministro dos Transportes, Renan Filho, e o governador do Maranhão, Carlos Brandão, sobrevoaram de helicóptero a região. O ministro anunciou o investimento de 100 milhões de reais para a reconstrução da ponte e a criação de uma sindicância para apurar as causas do colapso. As denúncias serão apuradas com profundidade para verificar se houve alguém que deu causa ao desabamento da ponte. O corpo de Lorena Rodrigues, de 25 anos, foi enterrado hoje. A jovem estava indo para o trabalho quando o acidente aconteceu. Eu entendo muito bem que uma ponte ela não cai do dia para a noite. Tinha muita negligência ali, avisos haviam sido dados. 16 pessoas seguem desaparecidas. A principal dificuldade nos trabalhos de buscas e resgate é que um dos caminhões que caíram da ponte estava carregado com ácido sulfúrico e contaminou a água. A partir de amanhã, a Marinha deve dar apoio nas buscas com mergulhadores. Uma pessoa ficou ferida após um navio de carga tombar na Turquia. A embarcação estava atracada no porto de Istambul. 15 pessoas da tripulação já estavam a bordo quando o navio começou a inclinar. 5 tripulantes foram resgatados do mar. Um homem se feriu e foi levado ao hospital. As autoridades portuárias informaram que o incidente foi provocado pela colocação inadequada dos contêineres a bordo. Alguns chegaram a cair no mar. Veja a seguir, avião que caiu em Gramado e deixou 10 pessoas mortas no Rio Grande do Sul não tinha caixa preta.
Ministro Flávio Dino, do STF, decide suspender o pagamento de mais de 4 bilhões de reais em emendas parlamentares por falta de transparência. Os bastidores do Família Record. O programa com a troca de presentes entre as estrelas da emissora. É hoje, depois de Gênesis. O dólar interrompeu a sequência de queda e voltou a subir quase 2% nesta segunda-feira. A moeda americana terminou o dia valendo R$ 6,18. Já a Bolsa de Valores encerrou o pregão em baixa de mais de 1% aos 120.767 pontos. O comércio está otimista com as vendas de final de ano. As projeções indicam que o varejo no país deve movimentar perto de 70 bilhões de reais até o fim do mês. Comprar mais presentes e pagar menos. As ofertas nessa época do ano atraem consumidores até de outros estados. Tem bastante opção, variedade de opções. Quero voltar mais vezes. Para a Vitória, o importante é economizar. O valor é bem melhor do que na região que a gente mora, né? E a qualidade também das roupas é bem melhor. Nessa área comercial no centro de Goiânia, os comerciantes estão otimistas. A expectativa é receber em torno de 2,5 milhões de visitantes durante as festas de fim de ano. Dados da Confederação Nacional do Comércio mostram que o Natal de 2024 deve movimentar 69 bilhões e 750 milhões de reais. Crescimento de 1,3% em relação ao mesmo período de 2023. São dados que mostram essa tendência de melhora do mercado de trabalho, tendência de aumento das vendas do comércio varejista. E se tudo continuar como está, a gente pode sim ter um Natal nesse ano de 2024 em termos do comércio varejista melhor ainda do que o de 2023. As sacolas cheias nas mãos do Apolo indicam que neste ano vai ter lembrancinha para a família inteira. Tem muitas coisas aqui que a gente teve que não pode deixar passar batido. Muita gente, lotado. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alterou a sentença de 37 condenados à morte no país. Os presos agora vão cumprir prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. 3 condenados que cometeram massacres não foram beneficiados. Com a medida, Biden é o presidente americano que mais poupou a vida de detentos federais desde a década de 1920. A decisão foi tomada a menos de um mês de saída dele do cargo. Nos Estados Unidos, o presidente pode conceder perdão, trocar ou reduzir a pena de condenados. Protestos tomaram conta das ruas em Moçambique após justiça confirmar a vitória de Daniel Chapo nas eleições presidenciais. Apoiadores da oposição paralisaram diversas regiões do país com barricadas e incêndios. Eles denunciam fraude na eleição de outubro, que deu a vitória ao partido que governa o país desde os anos 70. Depois de um pedido de revisão, Daniel Chapo foi confirmado vencedor com 65% dos votos. Os corpos das vítimas do acidente aéreo em Gramado, na Serra Gaúcha, já foram levados para o IML de Porto Alegre. Os 10 ocupantes da aeronave morreram. Entre os 17 feridos que estavam no solo, 2 seguem em estado grave. Uma câmera de monitoramento no centro de Gramado registrou o momento em que o avião atinge o solo e explode. Triste você ver um acontecimento desse, o pessoal é fim de ano turístico, então acaba assustando todo mundo. Nesta outra imagem de celular, é possível ver o incêndio. 17 pessoas ficaram feridas. 2 mulheres de 51 e 56 anos sofreram queimaduras graves. Elas foram transferidas para hospitais de Porto Alegre. Está em estado grave, né, considerado grave devido à grande superfície corporal queimada. Foi calculado em 43% de superfície. A aeronave bateu na chaminé de um prédio, atingiu uma residência e caiu sobre uma loja de móveis. Os destroços atingiram ainda casas e comércios, e principalmente esta pousada. Em razão do colapso da pousada, a estrutura ela teve impacto, né? Tanto é que por parte do Corpo de Bombeiros foi realizada a interdição do imóvel até que se apresente um laudo técnico de segurança estrutural que comprove as condições de segurança dessa localidade. O trabalho de coleta da perícia foi concluído nesta segunda-feira, mas o laudo sobre as condições dos outros imóveis atingidos ainda não tem uma previsão de conclusão.
A retirada dos corpos foi feita pela manhã de hoje, mas o entorno do local da queda permanece isolado. O CENIPA também desenvolve uma investigação, né? É o órgão responsável pela investigação de qualquer acidente aéreo, e nós estamos trocando informações com eles, né? Durante todo o inquérito vamos trocar essas informações, porque uma investigação auxilia e complementa a conclusão da outra, né? O avião decolou de Canela com destino a Jundiaí, em São Paulo. 10 pessoas estavam a bordo, todas da mesma família. O empresário paulista Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, que pilotava o avião, a esposa dele, 3 filhas, a irmã, o cunhado, a sogra e 2 crianças. Os corpos foram levados para o IML de Porto Alegre. Sem dúvida, é um dos trabalhos mais complicados que se tem notícia aqui no estado, né? Um ano complicado para todo mundo e agora mais esse trabalho desafiador. O avião que caiu em Gramado não tem caixa preta. O equipamento não é exigido nesse tipo de aeronave. A falta dos dados pode dificultar as investigações, mas o mau tempo durante a decolagem já é apontado como um dos principais fatores que provocaram a queda. Assim que decola da pista, a aeronave desaparece em meio ao nevoeiro. Condições climáticas que impediam a realização do voo, segundo esse perito aeronáutico. Esse fenômeno ele reduz muito a visibilidade e o teto, que é a altura das nuvens. Então o piloto não tinha teto e nem visibilidade para fazer um voo seguro naquele aeroporto. O aeroporto de Canela não tem torre de controle e não é possível operar por instrumentos. No acidente deste domingo, o avião caiu menos de 5 minutos depois da decolagem. É um aeroporto não controlado, então não tem uma torre de controle, não tem um controlador de tráfego aéreo. Nesses casos, toda operação de pouso e decolagem é de responsabilidade exclusiva do piloto. A aeronave modelo Piper Cheyenne, de fabricação americana e com motor a hélice, não tem caixas pretas, equipamento que armazena os dados do voo. Para os especialistas, isso dificulta, mas não impede a investigação sobre as causas do acidente. Os peritos vão avaliar como o avião caiu, ângulo de incidência, ângulo de impacto, como as peças, motor, foram danificadas, e eles conseguem sim saber a causa, ou caminhar para a causa do acidente. 2024 é o ano com o maior número de mortes em acidentes aéreos no Brasil na última década. Foram 148 em ocorrências com aviões e helicópteros, 92% a mais do que o registrado no ano passado. O número é recorde no levantamento do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que é feito desde 2014. Com a queda do avião em Gramado, já são 41 acidentes aéreos com mortes este ano. São Paulo é o estado com o maior número, seguido por Mato Grosso, Pará e Minas Gerais. O mais mortal foi a queda do avião da Voipaz em Vinhedo, no interior de São Paulo, no mês de setembro, com 62 mortes. A causa disso é a cultura aeronáutica, principalmente dos pilotos, em desobedecer às regras, voando em condições meteorológicas degradantes, às vezes com manutenção deficiente, às vezes o piloto não devidamente preparado, habilitado. Então, essas causas é que têm chegado a esses resultados. Cruzar o país pelas estradas tem sido uma escolha cada vez menos atraente para os caminhoneiros. O número de profissionais habilitados para as categorias C, D e E caiu 20% em 10 anos. Trabalho pesado com pouco reconhecimento e longos períodos longe da família. Essa costuma ser a rotina do caminhoneiro. É você que tem que pôr a mão na carga e exige muito esforço. O último levantamento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, em parceria com a Confederação Nacional do Transporte, mostra que faltam 1,5 milhão de caminhoneiros no país. A falta de motoristas qualificados virou um enorme desafio para as empresas de transporte rodoviário que temem um apagão na movimentação de cargas pelo país num futuro próximo. Segundo a Fetrabens, entidade que representa os caminhoneiros autônomos de São Paulo, nos próximos 2 anos, 37% dos profissionais que hoje estão na ativa devem se aposentar.
Nesta empresa de logística em São Paulo, o transporte de cargas é feito por 170 caminhoneiros, entre contratados e autônomos. Qualificar a mão de obra com treinamentos mensais é uma das estratégias para manter os profissionais e atrair novos funcionários. Estamos apostando mais numa remuneração diferenciada no mercado e capacitando eles melhor, dando uma atenção maior para eles. Cosme, de 51 anos, trabalha como motorista autônomo. Ele, que é da época em que a profissão era passada de pai para filho, acredita que a renovação da mão de obra e a entrada de jovens na profissão dependem de mais valorização. O salário tem que dar uma mudada, porque o salário baixo a rapaziada hoje não está querendo ficar fora de casa. Se tem um serviço que ele ganha razoável perto de casa, não vai para caminhão. Traficantes de animais despacharam em um voo um gorila bebê. Os funcionários do aeroporto da Turquia desconfiaram da caixa com furos. Ao abrir, encontraram um animal vestido com uma camiseta. O filhote, que é de uma espécie ameaçada de extinção, foi despachado na Nigéria, África, e seguiria para Bangkok. Ele estava debilitado e foi entregue a um parque nacional para se recuperar. A polícia tenta agora encontrar os responsáveis pelo envio. Veja a seguir, equipe do Jornal da Record mostra as armas usadas por terroristas do Hezbollah apreendidas por Israel. E no futebol, São Paulo fecha a contratação de Oscar, ex-jogador da seleção brasileira. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o pagamento de 4 bilhões e 200 milhões de reais em emendas de comissões. Ele determinou ainda que a Polícia Federal investigue a liberação dos recursos. A suspensão do repasse de 4 bilhões e 200 milhões de reais em emendas parlamentares ocorreu no primeiro dia de recesso do Congresso. O ministro Flávio Dino, do STF, acatou uma ação do PSOL. Junto com parlamentares de outras siglas, o partido alegou que a transparência na destinação dos recursos não foi obedecida. Essas emendas devem ser aprovadas nas comissões temáticas da Câmara, mas as reuniões foram canceladas na semana passada pelo presidente da Casa, Arthur Lira, antes da discussão exigida pelo Supremo. Dino afirma ser possível verificar a persistente inobservância de deveres constitucionais e legais aprovados pelo Congresso quanto à transparência, rastreabilidade e eficiência na aplicação de bilhões de reais. Flávio Dino deu 5 dias para a Câmara publicar as atas das reuniões das comissões em que foram aprovadas quase 5.500 emendas indicadas ao Poder Executivo. Também determinou que a Advocacia Geral da União informe em 10 dias o total já liberado pelo governo. Dino determinou ainda que a Polícia Federal investigue a liberação dos recursos. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, não quiseram comentar a decisão. A Advocacia Geral da União informou que vai repassar as informações solicitadas pelo STF. A Casa Civil foi procurada, mas não se manifestou. A Polícia Federal fez uma operação contra um grupo que teria movimentado 1 bilhão e 500 milhões de reais em licitações fraudadas e superfaturadas na Bahia. A polícia cumpriu 10 mandados de busca e apreensão, 4 de prisão, uma ordem de afastamento cautelar, além de sequestro de bens. Foram presos o vice-prefeito de Lauro de Freitas, Vidigal Cafizeiro, o secretário de Mobilidade de Vitória da Conquista, Lucas Moreira Martins Dias, o ex-prefeito de Santa Cruz da Vitória, Carlos André de Brito Coelho, e o policial federal Rogério Magno. A coordenadora de patrimônio de Vitória da Conquista foi afastada das funções. Segundo a polícia, os alvos da operação fazem parte de uma organização criminosa que teria movimentado quase 1,5 bilhão de reais em licitações fraudadas e contratos superfaturados. O grupo contava ainda com o apoio de policiais, que passavam informações privilegiadas sobre as investigações do caso. Na segunda fase da Operação Overclean, a Justiça determinou o sequestro de mais de 4 milhões de reais. Na primeira etapa, no começo do mês, 16 pessoas foram presas. Todos foram liberados, mas devem cumprir medidas cautelares. Entre os crimes investigados estão corrupção ativa e passiva, peculato,
fraude em licitações e contratos, lavagem de dinheiro e obstrução da justiça. A Prefeitura de Lauro de Freitas negou o envolvimento em fraude ou desvio de recursos. A Prefeitura de Vitória da Conquista se colocou à disposição das autoridades para garantir o esclarecimento dos fatos. As defesas dos citados foram procuradas e não comentaram as acusações. A equipe do Jornal da Record foi ao norte de Israel conhecer parte do arsenal do grupo terrorista Hezbollah. As armas foram apreendidas durante operações do exército israelense no Líbano. Os militares disseram que o Hezbollah estava pronto para uma invasão, assim como o Hamas fez no dia 7 de outubro do ano passado. Eles tinham todo o equipamento pronto para atacar, matar e sequestrar civis que moravam a apenas 1 ou 2 quilômetros deles, afirma o tenente-coronel Nadav Shoshani. No arsenal há também mísseis de longo alcance, capazes de atingir cidades importantes de Israel. Mais de 85 mil armas foram apreendidas, entre elas 6.800 mísseis, foguetes e lançadores. Desde o início da guerra, cerca de 18 mil foguetes foram lançados pelo Hezbollah. Um dos piores ataques aconteceu em julho, que matou 12 crianças no vilarejo de Majd al-Shams. No mês passado, Israel assinou um acordo de cessar-fogo com o Hezbollah. Aqui a gente vê apenas uma parte do que foi confiscado no sul do Líbano. São mísseis, foguetes, metralhadoras, fuzis. Segundo o exército israelense, praticamente todas as casas perto da fronteira escondiam armamento. Alguns, mais sofisticados, vieram de países como China, Rússia e Irã. A principal rota para o armamento chegar ao Hezbollah era a Síria, num esquema organizado pelo governo iraniano e milícias aliadas. Com a queda do regime de Bashar al-Assad, o Irã já considera outros meios para abastecer o grupo terrorista. As negociações do acordo de cessar-fogo continuam no Catar. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que ainda há pontos a serem resolvidos com relação ao número de reféns israelenses e de prisioneiros palestinos a serem soltos. O Santos anunciou um novo técnico para a temporada 2025. Será o português Pedro Caixinha, que foi do Bragantino. Assunto para Paloma Totti, que já está aqui com a gente. Oi, Paloma, boa noite. Achei que o Santos foi bem nessa. Boa noite para vocês, boa noite para você. Agora só 2 times estão sem técnico, Grêmio e Atlético Mineiro. Dentro de campo, o São Paulo está prestes a anunciar um ex-jogador de seleção brasileira. O São Paulo prepara o anúncio da primeira contratação para a temporada de 2025. O meio-campista Oscar retorna ao tricolor depois de 14 anos. Ele já passou por exames e vai assinar contrato por 3 temporadas. Eu acho que vai agregar muito ao time do São Paulo. É um meia de criação, coisa que o futebol brasileiro anseia. Se ele vier aí jogar tudo aquilo que ele pode, com certeza o São Paulo se coloca aí entre os times favoritos para a temporada, porque é um excelente jogador. O próximo jogador a desembarcar na capital paulista é o atacante Paulinho. Ele estava no Atlético Mineiro e fechou com o Palmeiras por 5 anos. No Santos, a busca por um treinador chegou ao fim. Hoje, os dirigentes do clube anunciaram o português Pedro Caixinha como o novo treinador que vai comandar o Peixe. O Grêmio, que tentou a contratação de Pedro Caixinha, segue sem técnico, assim como o Atlético Mineiro. Tem uma ideia de futebol mais próxima do que eu considero hoje o jeito bom de jogar. Vem da escola europeia, da escola portuguesa, que é uma escola de sucesso. E o Cruzeiro confirmou a contratação do atacante Dudu. O anúncio foi feito agora há pouco no site oficial do clube. O acordo vai até 2027. O Cruzeiro espera o jogador voltar dos Estados Unidos, onde passa as férias para então assinar o contrato. Dudu, que estava no Palmeiras, volta ao Cruzeiro depois de 13 anos. Essas foram as notícias do esporte. Desejo um Feliz Natal para vocês. Feliz Natal para vocês também. Para você também, Paloma. Obrigado, sua igualmente, família. Paloma. Daqui a pouco, depois de Gênesis, vai ao ar o tradicional Família Record, com shows, brincadeiras e a tão esperada troca de presentes entre as estrelas da emissora. O Amigo Secreto faz parte da programação especial de fim de ano da Record e é um presente para você, telespectador.
Muito obrigado pela sua... 16 artistas e apresentadores da Record participam do especial deste ano. Amor, você que todo dia liga a sua televisão na Record para assistir esses talentos que aqui estão. Antes de começar a gravação do Família Record, a gente tentou descobrir alguma dica do amigo secreto que cada um tirou. Conheço desde pequena. É a única coisa que eu posso dizer, porque qualquer outra coisa, você fala da personalidade, vai ser difícil, porque é muito vibrante, é muito marcante. Uma mulher incrível, empoderada, carismática, mãezona. Eu tô super ansioso para dar o presente dela, para ver o que ela vai achar. Essa pessoa é muito radical. Radical, assim, adrenalina, aventureira. Quem será, hein? Natália Florentino, que fez Esther em A Rainha da Pérsia, deu uma pista valiosa. É uma pessoa que gosta muito de esporte. Acho que é uma boa dica. E eu acho que vou parar por aqui para não falar mais coisas. Já Carolina Ferraz guardou o segredo a 7 chaves. É uma pessoa que todo mundo ama. Se eu der muita dica, já vão descobrir quem é, então não posso. Pessoa que eu E o Tom Cavalcante não podia ser diferente. Pessoa maravilhosa, uma pessoa gente fina. Essa pessoa, né, pode ser uma mulher também, trabalha na televisão. Essa é a dica que eu posso dar para vocês, tá bom? Trabalho na Record. Além da tradicional troca de presentes, haverá brincadeiras no palco e muita música. Esta é a 10ª edição do Família Record, que promete deixar a semana do Natal ainda mais especial. 2 musicais vão compor a trilha sonora do programa. O fenômeno nacional Barões da Pisadinha. Eu já te superei, mas não manda mensagem outra vez, se não recair. E o vaqueiro popstar Mano Walter. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo. O elenco brinca e a plateia participa também. Rodrigo Faro apresenta o Família Record 2024 e também participa do Amigo Secreto. E vamos se divertir, vamos trocar presente, vamos celebrar, né, esse ano especial que a Record viveu e projetar tudo de melhor para 2025. As brincadeiras estão super divertidas, o elenco é incrível, tem cada presente que vocês não vão acreditar. O programa tá demais. O especial Família Record 2024 vai ao ar hoje à noite, logo depois de Gênesis. Não percam, por favor, porque tem brincadeira, vai ter emoção, vai ter presente inusitado. É sempre um momento muito legal participar do Família Record e sempre tem integrantes novos para essa família. E isso é o mais legal. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis, você já sabe, tem Família Record. Não perca. Boa noite. Boa noite.